Sempre fui uma pessoa que lidou muito bem com compromissos. Eu nunca fui de procrastinar, nunca fui de não fazer aquilo que eu precisava fazer. Porém, isso mudou. E eu confesso a você que eu não sei quando eu deixei de ser essa pessoa, quando eu passei a não cuidar das coisas que eu precisava fazer e simplesmente elas ficavam de lado. Eu ia fazer outra coisa. E não que eu não entendesse a necessidade, não que eu não soubesse a importância delas. Eu sempre soube, mas por algum motivo o não fazer era muito mais forte do que o fazer. E hoje eu quero te contar como eu fiz para transformar esse vídeo em realidade baseado num compromisso que eu fiz comigo mesmo, que apesar de muito simples, ele é extremamente eficaz. Tudo começou quando eu fui morar num apartamento, antes desse que eu moro agora, e ele era no quarto andar, e esse quarto andar ele não tinha elevador. Ou seja, para isso eu precisava sim subir e descer as escadas todos os dias conforme eu queria sair de casa, né? Não tinha outra forma. Ok. Isso nunca foi um problema para mim porque eu nunca tive outra alternativa. Ou eu subia de escada ou eu subia de escada, né? Não havia outra possibilidade. Quando eu vim morar nesse apartamento agora, aqui tem elevador e eu moro no terceiro andar. Obviamente que na correria do dia a dia, chamar o elevador, esperar o elevador, subir, descer é algo muito corriqueiro e não tem problema nenhum. É assim que funciona. Porém, eu me cansei disso. Eu comecei a perceber que no momento que eu esperava o elevador, eu me tornava igual a todas as outras pessoas. E eu simplesmente não queria ser igual às outras pessoas, eu queria ser diferente. Eu não me importo de esperar o elevador e tá tudo certo, mas o meu instinto não é esse. Então hoje na minha casa, por exemplo, quando eu chego eu não espero o elevador, eu simplesmente já venho direto pelo caminho da escada, tanto para subir quanto para descer, muitas vezes até quando eu tenho bagagem. Isso porque eu criei um compromisso comigo de que eu não quero esperar o elevador e que muitas vezes o tempo de eu esperar ele descer do sétimo, do quinto, propriamente do quarto andar até o térreo para que daí eu possa subir é um tempo precioso que eu estou perdendo. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Muitas vezes a gente não percebe que um compromisso, ele, para acontecer, ele precisa de uma ação. E essa ação, ele vai gerar um resultado. E esse resultado, ao menos para mim, ele precisa ser um resultado diferente do que a média das pessoas está tendo. Eu comecei a perceber que para mim assumir um compromisso, o resultado dele não pode ser algo que as outras pessoas também estejam conseguindo. Por mais muitas vezes que ele seja um bom resultado e seja um resultado diferente do que eu tenha ou que eu possa ter, mas sim eu preciso de um resultado diferente. E até olhando aqui no bloquinho que eu fiz as anotações, eu grifei o ponto que muitas vezes para que a gente consiga nos comprometer com grandes compromissos, e entenda aqui compromisso como qualquer tarefa que a gente possa executar, sendo ela profissional, pessoal, de família, enfim, né? Qualquer compromisso que ele é uma ação que de alguma forma você vai precisar executar. Ele tende a começar pequeno. E quando você consegue vencer o compromisso pequeno, você vence qualquer outro compromisso. Porque convenhamos, é muito fácil muitas vezes você vencer um grande compromisso. Ah, eu tenho o compromisso de todos os dias de ir trabalhar. Bom, para isso eu tenho que acordar cedo, entrar no meu carro e ir trabalhar. Ah, eu tenho o compromisso de fazer a faxina da casa. Isso são compromissos grandes que envolvem um tempo relativamente grande também para muitas das tarefas que a gente faz no dia a dia, né? Mas tem aqueles compromissos que eles são muito simples e eles são muito pequenos. E é nesses compromissos que mora a transformação. Então, por exemplo, vocês devem estar vendo que a televisão aqui atrás de mim, ela está ligada. E eu não me importei em desligar ela para esse vídeo. Mas vamos supor que você costume deixar alguma coisa ligada na sua casa, né? Ah, você costuma deixar a jarra elétrica ligada.
Você pode criar o compromisso, sempre antes de sair de casa, de desligar ela da tomada. Talvez esse hábito, essa ação, ela não vá ter nada a ver com o seu compromisso. Mas ela vai criar um indicativo no seu cérebro que é o seguinte: bom, se eu estou dedicando 5 segundos do meu tempo para ir ali desligar uma jarra elétrica que está ligada, por que eu não vou dedicar um minuto do meu tempo para escovar os meus dentes? Por que eu não vou dedicar 30 segundos do meu tempo para arrumar a minha cama antes de sair? E nesse caminho, você começa a perceber que são essas pequenas ações somadas que criam uma pessoa extremamente compromissada. Por exemplo, eu comecei a gravar os vídeos aqui para o canal. E como eu comentei no vídeo anterior, isso era uma tarefa que eu adoro fazer. Mas por que eu não fazia? Porque eu não estava compromissado comigo. E quando eu comecei a olhar para várias coisas pequenas que eu faço, eu reparei e pensei, poxa, mas é mesmo. Se eu tiro muitas vezes 5 minutos para preparar o meu café da manhã, se eu tiro 10 minutos fazendo um chimarrão, por que eu não vou dedicar 15 minutos do meu tempo para produzir um conteúdo de qualidade, para colocar para fora essa minha vontade de dividir o que eu tenho de conteúdo, né? Do que eu tenho de experiência? Então, a ideia desse vídeo é te mostrar que com pequenas ações a gente consegue sim grandes resultados. E na maior parte do caso é assim que funciona. A gente não vai acordar um determinado dia e a nossa vida vai ter sido transformada sem que antes disso a gente tenha feito um monte de ações. No meu caso, né, uma ação que faz muito sentido é essa. A maior parte das pessoas não vai se condicionar a sempre subir e sempre descer de escada nos ambientes em que estão. E eu te confesso que às vezes, depois da academia, é cansativo vir para casa caminhando, depois subir até o terceiro andar pelas escadas, sendo que tem elevador. Mas é um sinal de vitória que eu mando para o meu cérebro todas as vezes que eu faço isso. E eu sei que quando eu precisar subir de elevador vai estar tudo bem, mas não é uma opção de escolha para mim, eu estando saudável, eu podendo fazer isso, de não fazer. É algo que virou um compromisso. Então, se eu preciso subir, eu subo de escada. Se eu preciso descer, eu desço de escada. Assim como quando eu chego no escritório, que a sala também é no terceiro andar, eu faço a mesma coisa. Eu já nem vou no caminho do elevador. Eu vou direto pelo caminho da escada, o que para mim faz muito sentido. E longe de mim julgar ou ver de forma negativa quem utiliza o elevador, tá tudo certo. Mas para mim funciona muito bem, porque se 90% das pessoas sobem de elevador, eu quero ser os 10% que não sobem. E para mim, esse resultado diferente, não diferente no sentido do resultado, mas no ser diferente ao executar determinada ação, faz muito sentido para que eu me comprometa com determinada ação. Então, se porventura eu precisar realizar algum tipo de objetivo, por exemplo, sair para correr, eu já tenho em mente que, opa, se eu já subo e desço de escadas todos os dias, não vai ser uma corrida de 20, 30 minutos que vai me derrubar. E a partir do momento que eu venço a corrida, eu posso dar um próximo passo. Então, aquilo que começou pequenininho, como não usar mais o elevador, acaba se transformando em ações grandiosas que trazem resultado para o resto da sua vida. Porque a partir de agora eu levo isso propriamente como um lema. Eu não uso mais elevador quando eu posso. Assim como agora eu gravo os meus conteúdos, posto eles e assim que eu postar eu já vou começar a pensar no próximo vídeo. Porque eu criei esse compromisso através de uma ação pequenininha que talvez passaria em branco, que talvez passaria batido. No meu caso, fez muito sentido e eu queria compartilhar com vocês. Então, basicamente, o intuito desse vídeo é de falar que o compromisso que você tem, ele vai gerar uma ação e que essa ação vai gerar um resultado e que, para mim, esse resultado ele precisa fazer com que eu me torne diferente das outras pessoas para que ele faça sentido. Me conta aqui nos comentários se para você faz sentido isso ou não e me conta como você lida com seus compromissos. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo.